Bom dia a todos, estamos começando mais um Desafio Bíblico, um quadro aqui do nosso canal da Igreja Batista em Buias. Como é o Desafio Bíblico? O Desafio Bíblico é um jogo de perguntas e respostas para vermos onde estamos em nosso nível de conhecimento. Vamos lá? Como o Desafio Bíblico funciona? O Desafio Bíblico é dividido em 5 blocos. Cada bloco possui um nível diferente de dificuldade. O primeiro bloco possuirá 5 perguntas valendo cada uma 5 pontos. No segundo bloco, possuirá 4 perguntas, cada uma valendo 10 pontos. No terceiro bloco, possuirá 3 perguntas, cada uma valendo 20 pontos. No quarto bloco, possuirá 2 perguntas, cada uma valendo 40 pontos. E no último bloco, no quinto bloco, possuirá uma pergunta valendo 80 pontos. Cada pergunta terá 10 segundos para a resposta. Depois, passaremos para a próxima. No final, mostraremos todas as respostas. Some os números dos pontos que você alcançou e compare com seu irmão e desafie mais alguém. Preparados? Primeiro bloco. Primeira pergunta. Com quantos anos Jesus iniciou seu ministério? Letra A, 33. Letra B, 32. Letra C, 31. E letra D, 30. Tempo. Próxima pergunta. Quem caiu e morreu durante uma pregação? Letra A, Silas. Letra B, Apolo. Letra C, Eutico. E letra D, Barjonas. Tempo. Próxima pergunta. De que material foi feito a serpente levantada no deserto por Moisés? Alternativa A, bronze. Alternativa B, prata. Alternativa C, cobre. Alternativa D, ouro. Tempo. Próxima pergunta. Qual livro e capítulo é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé? Alternativa A, Hebreus 13. Alternativa B, Hebreus 11. Alternativa C, Efésios 2. Alternativa D, Efésios 3. Tempo. Próxima pergunta. Que profeta fez flutuar um machado? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Eliseu. Alternativa C, Natã. Alternativa D, Amós. Tempo. Terminamos aqui o primeiro bloco. Segundo bloco, com 4 perguntas valendo 10 pontos cada. Primeira pergunta. Quem é a mãe de Boaz, mencionada no livro de Mateus? Alternativa A, Ruth. Alternativa B, Noemi. Alternativa C, Bila. Alternativa D, Raabe. Tempo. Próxima pergunta. Quem foi a Endor consultar uma médium quando estava com problemas? Alternativa A, Ezequias. Alternativa B, Josias. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Roboão. Tempo. Próxima pergunta. Quem comeu um livro? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Timóteo. Alternativa C, João. Alternativa D, Áquila. Tempo. Próxima pergunta. O que não podemos fazer quando oramos? Alternativa A, jurar.
Alternativa B, vãs repetições. Alternativa C, esquecer de dizer amém. Alternativa D, orar demais. Tempo. Próxima pergunta. Entramos agora no bloco C, no bloco 3, com 3 perguntas, cada uma valendo 20 pontos. Primeira pergunta. Quantos anos tinha Abraão quando seu filho Isaque nasceu? Alternativa A, 80 anos. Alternativa B, 110 anos. Alternativa C, 90 anos. Alternativa D, 100 anos. Tempo. Próxima pergunta. Quais os personagens que disputaram o corpo de Moisés? Alternativa A, Miguel e Satanás. B, Gabriel e Satanás. C, Miguel e Mamon. D, Gabriel e Mamon. Tempo. Próxima pergunta. Qual salmo foi escrito por Moisés? Alternativa A, Salmo 23. Alternativa B, Salmo 1. Alternativa C, Salmo 90. Alternativa D, Salmo 121. Tempo. Próxima pergunta. Estamos agora no bloco 4, com perguntas valendo 40 pontos. Primeira pergunta. Quantos profetas de Baal foram desafiados por Elias, pelo profeta Elias? Alternativa A, 1000 profetas. Alternativa B, 850. Alternativa C, 70. Alternativa D, 670. Tempo. Próxima pergunta. Quando Jesus exorta a vigiar, a que dias compara a respeito à vinda do Filho do Homem? Alternativa A, aos dias de Enoque. Alternativa B, aos tempos da construção da Torre de Babel. Alternativa C, aos dias do rei Salomão. Alternativa D, aos dias de Noé. Tempo. Próxima pergunta. Estamos agora no último bloco, no bloco número 5, com uma pergunta valendo 80 pontos. Pergunta. O que significa Jeová Rafa? Alternativa A, Senhor salva. Alternativa B, Senhor dos exércitos. Alternativa C, Senhor que sara. Alternativa D, Senhor todo-poderoso. Tempo. Agora estamos na hora das respostas. Vamos ver quantas respostas os irmãos acertaram. Primeira pergunta do bloco 1. Com quantos anos Jesus iniciou seu ministério? A alternativa correta é a letra D. 30 anos. Referência a Lucas capítulo 3, versículo 23. Segunda pergunta. Quem caiu e morreu durante uma pregação? A alternativa correta é a letra C. Eutico, Atos 20, versículo 9. Terceira pergunta. De que material foi feita a serpente levantada no deserto por Moisés? A alternativa correta, letra A, bronze, números 21, do 8 ao 9. Quarta pergunta. Qual o livro e capítulo é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé? A resposta correta é a letra B, Hebreus 11. E última pergunta do primeiro bloco, valendo 5 pontos cada.
Que profeta fez flutuar um machado? A alternativa correta é a letra B. Eliseu. 2 Reis 6, de 1 a 7. Segundo bloco, perguntas valendo 10 pontos. Primeira pergunta. Quem é a mãe de Boaz, mencionado no livro de Mateus? A alternativa correta é a letra D. Raabe. Mateus 1, versículo 5. Segunda pergunta desse bloco. Quem foi a Endor consultar uma médium quando estava com problemas? A alternativa correta é a letra C. Saul. 1 Samuel 28, do versículo 5 a 8. Quem comeu um livro? A resposta certa é a letra C. João. Apocalipse 10, versículos 9 a 10. O que não podemos fazer quando oramos? A alternativa correta é a letra B. Vãs repetições. Terceiro bloco, com perguntas valendo 20 pontos. Quantos anos tinha Abraão quando seu filho Isaque nasceu? A alternativa certa é a letra D. 100 anos. Gênesis 21, versículo 5. Segunda pergunta. Quais são os personagens que disputaram o corpo de Moisés? A alternativa correta é a letra A. Miguel e Satanás. Judas, versículo 9. Próxima pergunta. Qual salmo foi escrito por Moisés? A alternativa correta é a letra C. Salmo 90. Bloco 4. Quantos profetas de Baal foram desafiados pelo profeta Elias? A alternativa correta é a letra B. 850. 1 Reis 18, 19. Segunda pergunta desse bloco. Quando Jesus exorta a vigiar, a que dias comparou a respeito a vinda do Filho do Homem? A alternativa correta é a letra D. Aos dias de Noé. Mateus 24, versículo 37. Última pergunta, valendo 80 pontos. A pergunta foi: o que significa Jeová Rafa? A alternativa correta é a letra C. Senhor que cura ou Senhor que sara. Esse foi o desafio de hoje, irmãos. Compartilhem esse vídeo, desafiem outros irmãos e testem seus conhecimentos bíblicos. Que Deus os abençoe e tenha todos um bom dia.